Prosseguindo no livro do profeta Jeremias, estudando agora o item 6, promessas e ameaças proferidas à porta do templo, estudando Jeremias capítulo 7, versículos 1 a 34 e capítulo 8, versículos 1 a 3. Bom, a partir desse momento, parece que Jeremias já está profetizando durante o reinado de Eliaquim. Eliaquim era filho de Josias e substituiu seu irmão que reinou por 3 meses, foi um reinado rápido, mas Eliaquim já vai reinar de 609 até 597 a.C. Esse será o rei, né, das 2 primeiras levas do cativeiro babilônio. No capítulo 7, versículo 10, diz o seguinte: E então vireis e vos poreis diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e direis: somos livres. Podemos fazer todas estas abominações? Pois esta casa que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isso, diz Yahvé. Ou seja, os israelitas, eles estavam totalmente separados de Deus, né? E no versículo 14 desse mesmo capítulo 7, ele diz: farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós e a vossos pais, como fiz a Siló. Por que Deus está falando desta casa? Porque os israelitas confiavam, não, esse é o templo de Deus, não vai acontecer nada, porque Deus não vai deixar que a sua casa seja destruída. Então, por que Deus citou Siló? Porque Siló ficava nos termos de Efraim, né? E foi a primeira área, a primeira região de Canaã, onde foi colocado o tabernáculo. O tabernáculo ficou por muito tempo em Siló, se tornou um símbolo, né? A casa do tabernáculo. Mas aquela região foi destruída. O Reino do Norte fazia parte do Reino do Norte. O Reino do Norte foi destruído pelos assírios. Então, assim como o local da minha primeira casa foi destruído, o local dessa segunda casa também será destruído. Não? E aí o nosso livro, eu separei aí o versículo 16, eu li alguns versículos anteriores ao versículo 16, para nós entendermos melhor. E no versículo 16 está escrito: tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, pois eu não te ouvirei. O reino do sul, formado das tribos de Judá e Benjamim, teria um final semelhante às tribos do norte. Depois dos muitos avisos, Deus comunica ao profeta que eles precisavam do castigo. Não adiantaria interceder por eles. Deus não ouvia a intercessão. Nos dias de Moisés, Deus ouviu a intercessão que este fez pelo povo, quando Moisés intercedeu para que Deus não destruísse o povo. O cativeiro é apontado como o único caminho para que o povo se arrependesse dos seus pecados. Jeremias, ele já tinha feito uma oração a Deus. Se você retornar aí na sua Bíblia, no capítulo 4, versículo 10, vamos abrir o capítulo 4, versículo 10, Jeremias orou: então disse eu: Senhor Jeová, verdadeiramente trouxeste grande ilusão a este povo e a Jerusalém, dizendo: tereis paz, pois a espada penetra-lhe a alma. Então Deus havia dito a eles que eles teriam paz, assim como Deus havia prometido que eles seriam cabeça entre as nações, assim como Deus havia prometido que em Abraão, e no caso em Israel, seriam benditas todas as famílias da terra, todas as nações da terra. Mas lembre-se do que Deus falou para Abraão: tão somente anda diante de mim e ser perfeito. Bom, alguns até falam assim: mas Abraão era perfeito? Abraão foi para o Egito, Abraão chegou lá, acabou mentindo, né? Ou pelo menos ocultando quem era a sua esposa. Mas, irmão, sempre quando a pessoa volta atrás, pode ser Abraão, pode ser Moisés que matou o egípcio,
pode ser Davi, qualquer erro, né? Se o homem volta atrás, Deus trata como se aquele erro não tivesse existido. É assim que Deus trata. É assim que Israel deveria ter feito, né? Se Abraão errou e voltou atrás, então Abraão continuava enquadrado no anda diante de mim e ser perfeito. Ou seja, voltou a andar diante de Deus, né? E lutando para ser perfeito. Porque o ser perfeito será um dia, tá bom? E nós veremos, depois nós vamos estudar no capítulo 14, que Jeremias ainda vai, desafiar essa mensagem de Deus e vai orar a Deus pelo povo, né, num clamor pela situação que eles estavam vivendo, né? Agora, no capítulo 7, no versículo 2, ele diz o seguinte: põe-te à porta da casa de Yahvé e proclama ali esta palavra e dize: ouve a palavra de Yahvé, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas, para adorardes a Yahvé. Então Jeremias, ele era filho de um sacerdote, ele era filho do sacerdote Ilquias. Então Jeremias, ele tinha direito a estar no templo. Todo cidadão tinha direito a estar no templo, mas Jeremias de maneira especial, já que ele era sacerdote. Mas o fato dele estar à porta da casa do Senhor indica que Jeremias já estava sendo perseguido e não está podendo participar abertamente do culto. Nós veremos um pouco mais à frente como Jeremias estará sendo perseguido realmente de forma bem clara, até sendo agredido, tá bom? Se ele já estava sendo perseguido, então provavelmente, como eu disse aqui, já não é mais o reino de Josias, já seria o reino de Eliaquim, que a Bíblia fala pouco sobre ele, mas diz que ele fez mal aos olhos do Senhor, né, porque fez tudo conforme os seus pais fizeram antes dele. Ou seja, antes de Josias, os reis estavam totalmente desviados, né? O rei Josias, nós vimos nos capítulos anteriores, que ele tirou até os sacerdotes de Baal que estavam dentro do templo. Ou seja, os sacerdotes de Baal já participavam do culto a Yahvé. Então a corrupção era muito grande. Então esse Eliaquim provavelmente já era o rei nesse momento. Em Jeremias capítulo 25, versículo 1, veja o que ele vai falar. Jeremias capítulo 25, versículo 1, abra sua Bíblia. Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o primeiro ano de Nabucodonosor da Babilônia. Então Jeremias, ele profetizou no período de vários reis de Israel, né? Bom, retornando agora a Jeremias capítulo 7, os versículos 17 e 18 diz o seguinte: não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à deusa chamada Rainha dos Céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. É interessante o texto dizer que era algo em família, ou seja, não havia uma divisão, por exemplo, a mulher querendo adorar a Yahvé, o homem querendo adorar a Rainha dos Céus, né? Não, estavam o homem, a mulher, os filhos, todos participando integralmente daquela adoração à Rainha do Céu. Quem era essa Rainha do Céu? A Rainha do Céu, toda essa região, irmãos, ela foi influenciada, nós estamos aqui próximo do ano 600 antes de Cristo, toda essa região foi influenciada lá desde o ano 2000 antes de Cristo, por Semíramis, que era a Rainha do Céu, a mulher que se intitulou Rainha do Céu. Ela era a rainha da Babilônia, junto com o seu filho e marido Nimrod, né? Inclusive esse título Rainha do Céu, a Igreja Católica aplicou a Maria, tá bom? Em um concílio feito em Éfeso, porque Diana dos Efésios era essa mesma Semíramis,
Então o culto a essa rainha do céu estava espalhado por todo o mundo antigo. Infelizmente em Israel não era diferente. E aqui nós temos o exemplo que as coisas eram feitas em família, ou seja, estavam realmente todos desviados. Então aquilo que Josias havia feito, tirando, os falsos deuses, tirando os sacerdotes de Baal, exterminando com eles, quando Josias morreu, retornou tudo novamente.